Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Como sempre acontece, todo domingo, sempre às 20 horas, na companhia do meu querido amigo Luciano Clay. Luciano, que é historiador, presidente do Memorial Espírita Bezerra de Menezes e autor dessa obra maravilhosa, maior biografia de Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Essa obra que veio para ficar, Clay irá embora um dia e essa obra aqui vai ficar como herança dele para todos nós, para o movimento espírita e para as novas gerações que vão mergulhar na vida e na obra de Bezerra e fazer uma prece ao autor da obra e da pesquisa, isso no futuro, né? Meu amigo Luciano, vamos fazer a prece logo. Então, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade de ouro, como sempre acontece, semanalmente, nas nossas domingueiras à noite, de juntos conhecermos um pouco mais da vida do Kardec brasileiro, do médico dos pobres, desse verdadeiro apóstolo que passou aqui pelo Nordeste do Brasil e marcou a sua temperatura, registrou a sua temperatura, que foi o seu trabalho pelo ideal. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Clay Filho, tudo bom? Está gripado, Luciano? Tudo bom? Não, querido, não, semana toda em paz, meu bom irmão, semana de atividade intensa, né, como professor e naturalmente que falando muito, sobretudo para adolescente, chega-se no final de semana um tanto mais combalido para recuperar e já na próxima semana que começa hoje, domingo, sempre é o início de uma nova semana, continuamos aí na empreitada. Mas tudo em paz, meu querido. Feliz uma semana de chuvas intensas aqui em Fortaleza, né? Então, para nós é sempre motivo de alegria. Luciano, me mata uma curiosidade aí, né? Qual é a faixa etária dos teus alunos? Neste ano, eu estou trabalhando com alunos do ensino médio, meninos de 15 e 16 anos, né? Adolescentes. Já trabalhamos com adolescentes de 13, 14, em diversas faixas, e foi uma opção que fizemos por trabalhar aqui no Colégio Militar de Fortaleza, que é uma instituição federal, nacional, e que nos oportuniza o contato com esses meninos, o que é sempre bom, né? São novas gerações, e aí já tivemos a oportunidade, em 30 anos de magistério, só no Colégio Militar, e ter a oportunidade de ver muitos deles aí se tornarem pessoas de projeção na sociedade, não só aqui em Fortaleza, mas no país como todo. Mas não só de projeção, por terem logrado aí um caminho venturoso nos seus respectivos espaços, nas profissões que optaram, mas por serem, em sua maioria, pelas lições que esse educandário tradicional de mais de 100 anos, que é o nosso Colégio Militar de Fortaleza, do Sistema Colégio Militar do Brasil, propicia aos alunos que têm a oportunidade de por ali passarem, né? Então, meninos que se tornam pessoas de bem, em sua grande maioria. Luciano, aqui o colégio da Polícia Militar é um colégio hoje misto, né? Meninos e meninas. O colégio que você ensina também é misto. Hoje é como também o Colégio Militar daí de Recife. Você tem o da Polícia, que é de nível estadual. Hoje, aqui em Fortaleza, você tem o da Polícia, você tem o do Corpo de Bombeiros, que também são colégios que têm tido assim, um, uma repercussão muito boa em relação ao que eles projetam. E o nosso também, o Colégio Militar, desde 1989, o nosso é do Exército, desde 1989, ele passou a receber as meninas, e o mais interessante é que de lá para cá sempre há aquelas alunas que comandam o batalhão escolar, que é a chamada coronel-aluna, que viria a ser coronela, né? Mas lá se chama coronel. Nos últimos anos, nos quadros de honra de final de curso, são sempre as meninas que têm deixado os rapazes, né, para trás, mostrando aí que as mulheres, neste mês de março, que ainda, de certa forma, relembramos pela tradição o seu dia, do Dia Internacional da Mulher, são as responsáveis, certamente serão, pela transformação do nosso mundo para um mundo melhor. Eles sabem que o professor é espírita, grava lives, faz palestras, tem conhecimento disso?
Ah, com certeza. Claro que nós somos muito recatados em respeito às opções de todos, né? Em sala de aula nós não falamos, mas de vez em quando tem algum que pergunta, mas hoje em dia, com as redes sociais, é só colocar o nosso nome que você encontra, principalmente aos domingos agora, essas lives, esse bate-papo sobre o Dr. Bezerra com o tal de Bruno Tavares. Eles sabem disso. Luciano, hoje, como a gente prometeu, né, a gente vai ver a relação que há entre Antônio Conselheiro e Bezerra de Menezes, né? Mas, Luciano, nesse introito aqui, nesses prolegômenos do estudo da noite de hoje, meu amigo, eu não posso, Luciano, deixar de perguntar a tua visão, a tua opinião de historiador, bem mais completa da opinião da gente, né? Luciano, eu confesso a você que eu não tenho simpatia nenhuma por Lampião, rei do cangaço. Para mim foi um sanguinário e ponto. E ponto. Mas eu tenho uma simpatia por Antônio Conselheiro, né? Meu querido Luciano, rapidinho, eu vou dizer umas coisas aqui que a gente sabe, você conserta no meio do caminho, né? Completa. Antônio Conselheiro, né? Então, foi professor, escrivão, foi advogado, perdeu a mãe cedo, coitado, né? E gostava de ler esses grandes heróis aí, né? Do Nordeste do Brasil. E o que é que acontece, Luciano? Mais tarde, esse homem foi preso injustamente, sai da prisão, vai construir igrejas, e ele era um homem de bom conselho, né? E eu acho engraçado que as biografias, né, narram que ele foi buscar não os bem-aventurados, né, mas os mal-aventurados, né, do caminho. E aí, ex-escravos, indígenas, os excluídos, seguiam a esse homem e ele construiu, né, o Arraial de Canudos, né, em Belo Monte. Luciano, eu queria saber a opinião isenta do historiador, não é? Eu tenho uma simpatia por Antônio Conselheiro, né? Eu queria saber a opinião do historiador Luciano Clay, não só sobre Antônio Conselheiro, mas também sobre o drama de Canudos, que aquele povo ali, Luciano, eram 30 mil pessoas, 5 mil casas, não pagavam impostos já, e foram dizimados pelo governo federal. Né? O que é que você acha de Antônio Conselheiro, tua visão, e sobre o drama de Canudos? Meu querido, eu posso, com toda franqueza, sobre Lampião, falar com uma certa tranquilidade. Também tenho, evidentemente, aquele fascínio do curioso da história, porque foi, inclusive, em cima dessa temática que nós defendemos a nossa dissertação de conclusão da pós-graduação há praticamente 30 anos, quando trabalhamos o tema que, de certa forma, fascinava o adolescente, Luciano Klein, que foi o cangaceirismo no imaginário popular nordestino. Então, nós estudamos muito um pouco sobre a vida de Lampião, dos cangaceiros, sobre o que era chamado de banditismo social, e de lá para cá muita coisa mudou. Até porque, embora Lampião tenha sido também uma figura carismática em relação ao povo, se criou uma mística em seu derredor, por causa do seu nome, como assim aconteceu também nos Estados Unidos com aqueles anti-heróis, como nós temos em grandes filmes, o Jesse James, o Billy the Kid e outros tantos mais. Lampião, sim, foi uma pessoa que, embora alguns tentem mostrar o aspecto positivo da sua trajetória, porque todo ser humano, em essência, tem o seu lado bom, mas optou por um crime sombrio, ou por uma trilha de crimes e, portanto, uma trilha de uma caminhada sombria nesse particular. Então, nada se justifica os crimes por ele perpetrados, por ele e pessoas do seu bando, pessoas que eram mortas com requintes até de crueldade. Então, isso aí não há justificativa, inclusive para alguns que tentam colocar uma estátua de Lampião. Né? Então, eu já diria para você, como estudioso da temática, embora haja muita gente boa estudando o assunto e que gosta, que é atraente, que é interessante. Já no século XVIII, nós tivemos o Cabeleira de Franklin Távora, o primeiro cangaceiro. Doutor Bezerra, quando morava, quando criança, na Serra do Martins, todo mundo ali temia a presença do Jesuíno Brilhante, que era um cangaceiro que andava naquela região, então já tinha o cangaço, os antecessores de Lampião. Então eram bandoleiros, eram criminosos. Já em relação ao Antônio Vicente Maciel, ou Mendes Maciel, o nosso conselheiro, ele sim é uma figura diferente. Eu também tenho, eu diria até um certo carinho por ele como personagem da história,
o responsável pelo drama do Arraial de Canudos, a que você faz menção. Ele não, ele era uma pessoa diferente, um homem que, evidentemente, vivendo aquele clima do interior do Brasil, naquele fervor religioso do catolicismo, o catolicismo mais popular, em que ele se torna uma liderança com o intuito de ouvir as pessoas, de fazer esse aconselhamento, possivelmente aconselhamento fraterno, ajudando na vida de muita gente simples, sem nenhum interesse de natureza material, porque, inclusive, vivia em condições, como ele veio a desencarnar no Arraial, em condições de insalubridade, em condições de simplicidade. Então, ele se torna um líder religioso, à semelhança de muitos procedimentos que aconteciam de pessoas que viviam como ele lá na Idade Média. Se você for analisar, guardadas as devidas proporções, nós estamos comparando os personagens, porque, para mim, este que eu vou citar foi o maior símile, o maior imitador da vida de Jesus, Francisco de Assis, na Idade Média. Mas Francisco, quando cria aquele movimento dos monges que, em seu torno, vão criar uma comunidade, ali demonstra também a maneira de se pensar na Idade Média, até porque as autoridades eclesiásticas e o poder político temporal constituído não davam às pessoas o suporte necessário, principalmente aos mais pobres, aqueles deserdados da sorte de todos os tempos, inclusive na nossa região, sofrida região do Nordeste. Então, ele sim é uma figura diferente, tinha, de fato, esse carisma que fez com que milhares de pessoas demandassem até o Arraial de Canudos, sobretudo no decorrer do tempo, e certamente é isso que deve ser ponderado na balança divina, porque a lei de Deus, segundo os Espíritos Reveladores, em resposta à questão do número 621 do Livro dos Espíritos, está na consciência de cada um de nós, certamente na consciência dele, embora os equívocos, alguns equívocos cometidos, naturalmente, como todo ser humano, houve excessos, claro, sobretudo a questão do uso da violência também, de armar seu povo, são coisas que nós podemos questionar, mas vivíamos numa sociedade bem diferente, que transitara da República, que surge em 15 de novembro de 1889, e provoca, inclusive, uma das maiores ingratidões que eu já testemunhei da história do Brasil para com alguém que, durante 4, 5 décadas, sobre quem já falamos aqui, serviu o nosso país. Eu me refiro à figura de Dom Pedro II, que foi obrigado a sair do país. Então, ele era, inclusive, Antônio Conselheiro, simpático a Dom Pedro II, era monarquista. Foi uma das razões também que se tentava justificar a perseguição do Arraial de Canudos. Então, eu tenho, repito, fechando, um certo carinho por Antônio Conselheiro, não vejo como um homem do mal, como alguns tentam colocar, mas como um homem bom, que durante muito tempo, pelas credenciais que você colocou aí, um homem de cultura, não era esse homem sem instrução nenhuma, como se dizia à época, mas um homem que tinha uma percepção de vida e que optou, com seu espírito de renúncia, pelos dramas existenciais porque passou, para seguir por esse caminho, trabalhando e montando uma comunidade que, para muitos que estudam hoje, é uma comunidade, eu não vejo nem tanto somente por essa questão, mas é uma comunidade que não deixa de ser uma referência de modelo pela forma como ele conseguiu, em torno do seu nome, organizar aquele movimento. Meu amigo, veja bem, dizem, não é? Há todo um encanto com relação a Canudos, que daquele arraial ali jorrava leite e os barrancos eram de milho já. E por isso a reação de fazendeiros, né? Aquela população de 30 mil homens não pagava impostos. Eu queria saber do historiador, era realmente a terra prometida, como eles falavam, né? A terra prometida de Canudos? Para muitos daqueles que buscavam o arraial, talvez fosse, porque sem perspectiva de vida numa sociedade ultramontana, com um governo muito firme que se instalara, sucedendo à monarquia, sobretudo para a região mais sofrida do Brasil, que é o nosso Nordeste, em face do açoite constante das estiagens periódicas que ainda hoje assola a nossa gente, para essas pessoas era realmente, segundo a metáfora bíblica, na alusão a Canaã, a terra prometida, que eles criam, acreditavam ser a Palestina, quando ali Josué se estabelece, não deixava de ser uma oportunidade que eles teriam de vivendo em comunidade, partilhar o que possuíam e terem, portanto, melhores condições de sobreviver em comunidade, repartindo o fruto do seu próprio trabalho naquela fazenda abandonada que eles passaram ali a se estabelecer. Então, visto por esse ângulo, para muitas dessas pessoas que não tinham, repito, nenhuma perspectiva de ascensão social, ali eles encontraram
a guarida, o amparo e a oportunidade de usufruir de uma vida digna. Perfeito, Luciano. Então está aí a figura, não é? O drama de Canudos, e aí onde é que entra o nosso querido doutor Bezerra na história, não é? Luciano, a gente aqui, né, aprendeu com o capitão Antônio Bezerra de Menezes, né? O pai de Bezerra, o capitão, o avô é o coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, né? Que era casado com dona Ana Maria da Costa. Luciano, dona Ana Maria da Costa era tia-avó desse que você acabou de retratar, Antônio Conselheiro, nessa figura lendária lá do drama de Canudos, já nos primeiros anos da República Proclamada. Ela era tia-avó e havia esse grau de parentesco, quer dizer, Antônio Conselheiro e doutor Bezerra eram primos. Seguramente. E essa informação, essa pesquisa, dando crédito ao seu autor, ela é de Eduardo de Castro Bezerra Neto, sobre quem já tantas vezes falamos aqui, o grande, na nossa opinião, genealogista do passado mais recente sobre a vida dos Bezerra de Menezes. Então, rastreando aí as suas origens familiares, o Eduardo encontrou realmente esse vínculo provado devidamente com documentos de conselheiro com o nosso doutor Bezerra de Menezes. Aí pelo lado da sua avó paterna, né? Porque o avô, o coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes, desencarna em 1827. Não há muitos registros sobre essa personagem, a avó do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, mas ela era, portanto, tia do personagem em pauta, em foco, no nosso programa de hoje, Antônio Conselheiro. Ela era irmã da mãe do conselheiro. Isso não tem mais como questionar, portanto, havia sim um grau de parentesco entre os dois que tinham praticamente a mesma idade. Aí veja bem, Luciano. O Antônio Conselheiro nasceu em Quixeramobim, né? Eram primos, a gente já viu que eram primos, né? Tinham a mesma idade, mais ou menos, né? A mesma idade. A pergunta ao historiador, né? Luciano, é possível, a gente pode dizer que Antônio Conselheiro e Bezerra de Menezes, na infância, se cruzaram, né? Se conheceram em Quixeramobim. Nós aventamos, Bruno, essa possibilidade como algo realmente plausível, porque em Quixeramobim estavam muitos dos parentes do Dr. Bezerra de Menezes, inclusive o Manuel Soares, na juventude, chegou a morar pertinho lá do Riacho do Sangue. As pessoas todas nessas cidades do interior, à época, e ainda hoje, elas se conheciam, diferentemente de quem mora em uma grande cidade como Fortaleza e Recife, pelo menos nos nossos dias. Mas Fortaleza, há uns 60, 70 anos, todo mundo se conhecia. Havia registro da vida de alguém numa determinada rua, as pessoas tinham noção do que acontecia, sobretudo no século XIX. Então, seguramente, eles devem ter participado junto de alguma comemoração familiar, algum aniversário, como era muito comum os primos se visitarem, né? Irem para alguma festinha, alguma celebração de casamento em fazendas próximas. Então, eu não descarto essa possibilidade, mas aí fica no campo das ilações. Nós não temos nenhuma prova, vamos dizer assim, aspas, documental para chancelar essa hipótese que levantamos. Engraçado, né, Luciano? Como num lugar tão distante, Xeramobim, né, vai nascer um líder de massas, né? Então, primo de outro que, claro, num contexto diferente, também vai ser um líder de massas, né? O doutor Bezerra de Menezes, né? Então, essas coisas do destino que é maravilhoso, né? Mas, Luciano, vamos lá. Antônio Conselheiro vai casar com uma mulher que vai abandoná-lo, né? Esse casamento não vai ter vida longa. Quem celebrou esse casamento foi José Jacinto Bezerra de Menezes, né? O padre José Jacinto Bezerra de Menezes, que era primo do Bezerra de Menezes, Luciano. Quem foi esse padre? E essa celebração tem uma importância para os historiadores de Canudos, de Antônio Conselheiro?
Excelente pergunta, Bruno. Eu agradeço a oportunidade, meu bom irmão, porque o Padre Jacinto, inclusive conseguimos, com a ajuda da nossa querida Lúcia Bezerra, que assiste sempre aos seus programas dominicais, esse bate-papo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós conseguimos uma raríssima, creio que seja a única, fotografia do Padre Jacinto, a partir de um carte de visite, que eram aquelas fotografias em cartões, para coleções à época, que as famílias guardavam e compartilhavam, trocando-as de cidade a cidade, de província ou estado a estado. Então, o padre Jacinto ele era primo legítimo de Bezerra de Menezes, e o parentesco também, obviamente, com o noivo, né, o Antônio Conselheiro. E o padre Jacinto ele era primo legítimo de Bezerra, porque ele era filho de Ana Bezerra de Menezes, que era irmã legítima do pai do nosso Adolfo. Ela era irmã do Antônio Bezerra de Menezes, sobre quem já falamos aqui, inclusive, mais recentemente, quando fizemos uma reflexão sobre a sua desencarnação em 1851. Conseguimos até uma fotografia de Ana Bezerra, que postamos no livro, e, aliás, vai ser ela. É uma questão que no futuro nós vamos ainda debater em uma outra live especial sobre o local exato do nascimento do Dr. Bezerra de Menezes. Foi ela a herdeira da fazenda Santa Bárbara, que era do seu pai, né? Então, é ela que vai herdar. Filha, portanto, da Ana Costa, né? A esposa do coronel Antônio Bezerra de Souza Menezes. Então, havia, sim, a presença desse padre, dessa figura, que, curiosamente, conforme você pode ler na certidão de casamento, ele não era o titular de Quixeramobim, mas ele estava como padre substituto, e naquelas circunstâncias, creio eu até, que ele pode ter sido indicado pelos laços familiares para celebrar aquele casamento. Repito, ele não era o pai titular de Quixeramobim, mas ali consta, quando você lê o Batistelli, que é um documento precioso sobre o qual você se refere, que inclusive nós disponibilizamos a transcrição no livro, porque há hoje muita gente que estuda sobre o cangaço, sobre o drama de Canudos, melhor dizendo. Então, há muitas pessoas que às vezes não têm documentação, porque hoje você não tem imagem de Antônio Conselheiro, a não ser uma imagem supostamente do corpo dele, depois do catastrófico episódio de Canudos, narrado, inclusive, acompanhado de perto pelo grande escritor Euclides da Cunha, que escreveu sobre o drama de Canudos no livro, o clássico da nossa literatura, Os Sertões. Ele esteve lá em loco, testemunhou muito daquilo ali. A obra foi lançada em 1902, depois do término dos conflitos que ali se estabeleceram. Então, você não tinha uma imagem de Conselheiro. Havia charges que nós encontramos, tentei encontrar alguma imagem dele, mas como ele teve uma vida meio mambembe, itinerante, sobretudo depois do drama pessoal por que passou, quando a mulher o abandonou, aí você não tinha nenhum registro, não tem, não há, até hoje, pelo menos que eu conheço, algum registro fotográfico, a não ser esse do corpo dele, que desenterraram para depois fotografar. É bastante conhecido, na internet você tem a imagem do corpo dele, que alguns até chegaram a duvidar se era realmente ele ou não. Há um excelente filme que recomendamos aí também, estrelado pelo ator cearense já residente no mundo espiritual, José Wilker, né, que interpreta o Antônio Conselheiro, que as pessoas que não quiserem ler a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou outros temas específicos relacionados, podem aí acessar e pelo YouTube mesmo procurar esse filme. Então, querido, é um documento importante porque nos permite ali testemunhar mais uma vez esse vínculo familiar, esse vínculo entre as duas famílias, né, mostrando aí a presença do sacerdote, que eu creio foi indicado talvez pelo próprio Antônio Vicente para celebrar o seu casamento. É uma hipótese que na época eu nem coloquei no livro, mas depois que eu vi lá o nome do padre como padre substituto, eu deduzi, ó, alguém, isso é muito comum, às vezes você tem um padre amigo da família, você quer que ele lhe case, né? Então pede autorização ao pároco principal, e aí o padre Jacinto, que vai desencarnar em 1874, ainda relativamente moço, celebrou. Então entra para a história do Arraial de Canudos, esse padre. Luciano, você me motivou uma pergunta aqui agora, que você citou realmente, né? O grande Euclides da Cunha narra o drama de Canudos na sua obra Os Sertões, né? Luciano, aí sobre esses grandes líderes de massa, eu queria a tua opinião, né? Hoje, Luciano, é diferente. Os líderes de massa na política, por exemplo,
basta um bom marqueteiro, né? Porque fabrica, né? Então, um, um pseudo-líder, e ele, por um tempo, pontifica. Mas, Luciano, isso é fruto de uma época da necessidade do povo aqui no Nordeste, onde isso proliferou tanto, não é? Essas figuras como Lampião, Antônio Conselheiro, Zumbi dos Palmares, não é? Mais Essas para trás, né? figuras tão importantes que são quase messiânicas, não é? Mesmo no campo do crime, não é? Mas em defesa do pobre, dos deserdados, não é? Isso é fruto de uma época que a gente viveu. Nunca mais, Luciano, a gente vai ter. Isso é uma página virada da história, mas foi muito importante essas figuras, né, para a nossa geopolítica, para a identidade, né, do povo nordestino. Como é que o historiador Luciano vê essas figuras aí messiânicas, né, desses homens? Como emblemáticas, que marcam uma época, e você não mencionou um que também foi o grande responsável pelo surgimento de uma das mais importantes cidades do Ceará, aí, pertinho de você, que é Juazeiro do Norte, o Padre Cícero, que também tinha um grau de parentesco com Bezerra de Menezes. Os dois trocaram correspondências. Padre Cícero, que é outra figura extraordinária, também controvertida, inclusive conheceu, esteve de perto com o Lampião, foi, aliás, o responsável por dar aquela suposta patente de capitão Virgulino Ferreira da Silva de Lampião, através de um documento que não valia absolutamente nada, e que era um líder político, evidentemente, daquela localidade. Então, isso fez parte de uma época, não só no campo da religião, mas na política, e às vezes até da pseudociência. Você vai encontrar muita gente assim, que às vezes, por terem uma certa eloquência, uma capacidade de persuasão das massas, basta lembrar, inclusive, as catástrofes da Primeira, da Segunda Guerra Mundiais, especialmente a Segunda Guerra Mundial, com figuras que encarnaram esse tipo de messias, né, ou messiânicos, dentro das ideias esdrúxulas, é verdade, absurdas, mas que, de certa maneira, no outro contexto, claro, mas estabelecendo as suas lideranças, eu me refiro, por exemplo, a Mussolini, a Hitler, a Joseph Stalin, né, que conseguiram também, com esse fascínio das pessoas que o seguiam, conduzir muitas vezes as massas, levando-as a precipícios onde se projetaram muitos desses, e ainda hoje, por incrível que pareça, há quem siga as teses de Hitler, de Mussolini ou de Stalin. Então, são figuras que, claro, para a nossa realidade local, nordestina em particular, marcaram uma época, tiveram a sua importância, merecem ser estudados, merecem ser, como sempre dizemos, relativizadas no entendimento daquele contexto, das análises que fazemos como historiadores em relação à época que viveram. Ah, ele era um fanático religioso, como alguns simplesmente tentam colocar. Aquilo era um fanático, já ouvi várias vezes, aquilo era um fanático. Não é bem assim. Foi um homem, sim, claro, que dentro das crendices, dentro da crença do catolicismo popular da época. E o mais interessante é que nós não temos muitas informações sobre Conselheiro, porque alguns atribuíam a ele, inclusive, Bruno, a capacidade de cura, de curar pessoas. Nós sabemos do poder da palavra, da sugestão. Então, quem garante, certamente, ele não esteve, num ou outro momento, assessorado por benfeitores espirituais, trazendo já para uma leitura mais espirítica o fenômeno Antônio Conselheiro, porque, independentemente de ser correto ou não, a forma como ele conduziu, na base da violência, armando as pessoas, mas para defender aquilo que ele acreditava, como acontecia muito na Idade Média, nos movimentos, por exemplo, das cruzadas medievais, aí você lembra a figura de Pedro Eremita, esse sim era um fanático religioso à época, mas o nosso personagem pode ter sido certamente assessorado, não sei se ele impunha as mãos, se curava, ou seja, fenômenos que são explicáveis. Então, o certo é que muita gente via naquele homem, né, via naquele homem a possibilidade de ter uma vida diferente, de ter uma vida mais livre de uma sociedade que não lhes dava a menor possibilidade, como dissemos há pouco, de sobrevivência. Então, eu creio sinceramente que deve ter sido alguém também com a sua mediunidade, com essa possibilidade de ajudar muita gente, embora a mediunidade em si ela é neutra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Não estou dizendo que ele usou para o mal, mas em alguns momentos ele pode ter utilizado essa sua sensitividade para auxiliar aquelas pessoas que demandavam na busca de cura, de uma bênção, né? E aquilo para
essas pessoas tinham um efeito extraordinário. Luciano, sempre é uma lição ouvir esse historiador com essa capacidade de contar histórias, né? E a gente sai daqui, mas eu saio mais aliviado, porque pela simpatia que eu tinha por Antônio Conselheiro, né? E por você chancelar que realmente Lampião é uma figura controversa, mas é uma figura complicada também pela sua ligação com o crime, era um sanguinário realmente. Não, não dá para comparar, sabe, Bruno? Não dá para comparar, permito-me lhe cortar, porque Lampião tinha uma proposta de vida diferente, né? Então, era do crime, era do roubo, né? Então, realmente não dá. O conselheiro não agia assim, dentro do que ele se propôs a fazer, era uma pessoa realmente do povo, um homem de bem, dentro daquilo que ele cria, né? E, obviamente, que a leitura que passaram a fazer dele foi uma leitura de um homem equivocado, de um fanático, um fanático, mas como você citou aí, o currículo dele, né? Uma pessoa preparada. E era primo do homem, né? Do nosso personagem dominical. Então, eu tenho também um respeito muito grande por ele. Luciano, é engraçado como a figura do Robin Hood, né? Sempre o que tira dos ricos para dar para os pobres, já, como o povo ainda hoje em dia está atrás. Já. Isso é. Tá, E lembrando sempre a velha máxima usada no outro contexto, os fins justificam os meios. No caso do crime, não. Mesmo que seja para roubar dos ricos, para dar para os pobres, é algo que, partindo para a violência, era o banditismo social da época. Há um historiador que trabalha muito essa temática, já no mundo espiritual, Eric Hobsbawm, mas não é por aí, o caminho não é esse. o crime, o roubo não se justifica. Né? Não compensa. Luciano, querido, gratidão. Com você, a prece, Luciano, final. Amado Jesus, uma vez mais, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de entabularmos a nossa conversação dominiqueira, em que temos a oportunidade de evocar a lembrança daqueles que viveram em torno da vida do nosso homenageado, dessas sessões dominicais, o nosso doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Abençoa, Senhor, sempre essa alma que tanto amamos, para que ele possa ainda permanecer conosco na Terra por muitos anos, sobretudo nesse momento grave porque passa a humanidade terrestre, o nosso país, o seu torrão natal, o Ceará, o seu Nordeste, a fim de que nós possamos, tendo pertinho de nós, e que com sua equipe de abnegados ceareiros, formando com ele esse grupo de benfeitores que pelo Brasil afora falam em seu nome, que nós possamos contar com a sua presença sempre eterna e amorosa, a fim de que nos tornemos pessoas melhores e, sobretudo, no nosso movimento espírita, como ele, mais fraternos, mais irmãos uns dos outros. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, então, o convite aqui a todos, próximo domingo, 20 horas, aqui com Luciano Clay. Eu não sei nem, não me lembro, viu, Luciano, o que é que virá, mas será algo tão interessante como foi hoje, Antônio Conselheiro. Eu quero dedicar esse programa à minha mamãe, que está no plano espiritual. Minha mãe, te amo, como sempre, né? Luciano, querido, eu ia me esquecendo de te contar uma coisa, né? Semana passada você defendeu de forma belíssima aqui o Divaldo, né? O Divaldo foi ofendido, aquela história toda, né? Mas, Luciano Klein, essa semana eu fui tão ofendido, Luciano, que eu estou ainda tentando me recuperar aqui. Não está fácil. Luciano, você sabe que eu gosto muito de futebol, né? Aí eu estava acompanhando uma partida de futebol, Luciano, do meu Santa Cruz. Foi jogar. Foi até aí no Ceará o jogo. Aí, rapaz, eu fiz um prognóstico tão carinhoso. Eu digo, meu amigo, eu acho que o meu Santinha vai ganhar de 1-0. Gol de Pipi com o centroavante do nosso clube, né? Mas, Luciano, o meu time ganhou quase até o fim do jogo, até o fim do jogo. Aí o time do Ceará virou, ganhou 2-1. Luciano, eu fui tão ofendido. Me chamaram de Nostradamus Michuruca, escrito no WhatsApp com essa letra. Nostradamus Michuruca. Olha, era cada gracinha, uns emojis, um boneco que eu nunca vi na minha vida, uma cobra apanhando, né? A cobra é o símbolo do Santa Cruz, já. Então, Nostradamus Michuruca, Luciano. Já viu, tem cada tipo de. Pois é, rapaz. E esse time do Ceará, por acaso, foi o meu Ferroviário, né? E também é coral, né? Foi.
Eu só fico satisfeito porque seria o time de Bezerra de Menezes, né? Não tem a menor dúvida. O homem que era empresário da área ferroviária, né? Torceria aqui Ferroviária, em São Paulo, a Ferroviária de Araraquara, muito provavelmente. Mas vamos fazer um acordo em você. Vamos fazer uma prece hoje para esse torcedor que me agrediu, que ele, como espírita, Vamos, meu filho. precisa melhorar como espírita, viu? Nós pagamos Michuruca, pelo amor de Deus. Já. Mas também quem for lhe mandar a dar as vezes de profeta aí, né? Sempre dá esses problemas. Antônio Conselheiro inspirando, né? Luciano, olhe, a gente tem que ter grandeza d'alma. Parabéns pela vitória, viu? Foi uma vitória. Tá bom, mas vamos torcer pelo Santa. Você sabe que Santa Cruz é time do coração também, né? É coral, time afim. Pô, eu perdi para o time de Bezerra de Menezes, fiquei satisfeito, né? Pessoal, esse é o Luciano Clay, humano de carne e osso, viu? Torcedor do Ferroviário. Te amo, meu irmão. Faz bem. Tchau, querido.